Entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini. Por favor, professor, fale um pouquinho sobre a partida. Boa noite a todos. Jogo tenso, de carga emocional muito alta, as duas equipes brigando em campo. Foi um jogo extremamente disputado, né? Achei que na parte tática o Corinthians foi extremamente aplicado, fez exatamente aquilo que estava determinado e por isso teve uma boa participação na partida. O Inter, lógico, dependendo de uma vitória, se expôs mais, mas também acabou em certo momento do jogo sendo neutralizado. Acho que foi um jogo dentro do que se esperava, equilibrado. Nós, com algumas oportunidades interessantes, alguns lances que foram decididos pelo VAR, mas todas as decisões acertadas. Mancini, boa noite. João Paulo Capelanes, Rádio Bandeirantes. Mancini oficialmente terminou a temporada do Corinthians e a partir de amanhã certamente vocês já começam a, de fato, projetar 2021, principalmente com a disputa da Copa Sul-Americana. Você, ao longo da sua carreira, sempre deu muitas oportunidades para os meninos da base e ao longo dessa semana a gente pôde notar que vários nomes estiveram integrados ao elenco profissional. Você já tem mais ou menos ideia de quais meninos que de fato você vai utilizar para 2021 e outros atletas que ainda estão sob teste no atual elenco profissional do clube? Muito obrigado. Boa noite, João Paulo. Não tenha dúvida que esses meninos eles integrarão o elenco de profissionais, né? Alguns deles já estão ali. Eu ainda não posso adiantar quais atletas serão utilizados, até porque a gente depende muito de um balanceamento dentro do elenco, de posição. Às vezes você acaba encontrando na base muitos atacantes, às vezes muitos defensores. Então este balanço vai ser feito a partir do momento em que a gente tiver oportunidade para observá-los. Eu já conheço todos os meninos, mas há necessidade de você integrá-los para que eles possam mostrar realmente se já estão adaptados ou não, se já estão amadurecidos ou não. Então, esse é um processo que às vezes demora um pouquinho. O mais importante é que a porta está escancarada para eles e eu espero sinceramente que eles aproveitem isso, porque é uma possibilidade muito bacana. A partir do instante em que você acredita naquilo que está sendo feito, nos conceitos do clube, para que a gente possa realmente mudar um pouquinho a cara da equipe, né? Nós encerramos hoje o Brasileiro, diante de todos os objetivos, a gente não conseguiu alcançar a vaga Libertadores, mas o primeiro objetivo, que era sair daquela zona incômoda, nós saímos, melhoramos muito como time, como equipe, individualmente também. Então eu acho que dentro de tudo isso, esses jovens vão chegar e vão encontrar uma equipe já mais organizada. Segundo jogo que não tomamos gols, e isso é importante quando você quer recuperar alguns conceitos que são importantes para o futebol. Mancini, boa noite. Rodrigo Vessoni, do portal Meu Timão. Fim do Campeonato Brasileiro, você tem 4 jogadores que estão emprestados: Marquinhos, do Sport, Fecim, do Bahia, Janderson e João Vitor, que foram seus jogadores titulares do seu time no Atlético de Goiânia. Dos 4, quem retorna ao Corinthians? Voltam os 4? Voltam só os 2 que estavam contigo no Atlético de Goiânia? Quem retorna agora que o Campeonato Brasileiro acabou? Obrigado. Boa noite, Vessoni. Nós temos sim alguns atletas que estarão retornando ao clube, assim como alguns já vieram, né, já retornaram. Especificamente o Janderson e o João foram meus atletas lá no Atlético Goianiense, mas eles disputam ainda uma final do estadual no sábado. Outros atletas citados aí também retornarão e todos eles entrarão na semana seguinte naquilo que a gente vem anunciando. Serão feitas as trocas normais, ainda não estamos, não decidimos ainda aquilo que vai acontecer, até porque nós temos algumas negociações em andamento, então por isso a gente quer ter calma na hora de falar. Assim como eu falei do André Luiz, que é um atleta que ainda não havia chegado, eu não posso falar sobre esses atletas que ainda não estão. Por quê? Porque existem negociações em andamento, então é importante que todo mundo aguarde o momento certo para que a notícia seja passada. A partir do instante em que a lista for definida, aí com certeza vocês saberão.
Mancini, boa noite. Marco Belo da Rádio Transamérica. Eu vou na linha dos colegas, já projetando a sequência da temporada. E eu queria saber de 2 jogadores. Primeiro, Michel Macedo, né, que nem viajou para Porto Alegre. Queria saber se passou por você o não aproveitamento do Michel e a saída dele, né, muito provável, da equipe do Corinthians, deve ser emprestado. E outro jogador, o Luan. Se você ainda conta com o Luan, mesmo não o utilizando, né? Na última partida contra o Vasco você fez 5 alterações e o Luan não esteve entre essas alterações. Ou se já houve uma desistência e o Luan pode ser negociado a partir das próximas semanas. Obrigado. Boa noite, Marco. Sobre o Luan... não houve desistência nenhuma. O atleta vem há um tempo grande, já há cerca de 60 dias, com incômodo nos adutores. E como nós tínhamos o último jogo agora e a estreia do Campeonato Paulista, foi agravado um pouquinho em função de algumas queixas do atleta. Então nós achamos melhor tirar o Luan deste jogo, né? Não sabemos se para domingo ele já estará à disposição, mas eu não desisti de jogador. Aliás, eu não posso desistir de ninguém, porque o futebol, ele a cada dia se renova e acaba gerando novas oportunidades a todo mundo, né? E sobre o Michel, foi opção minha não entrar. O Bruno já fez grandes jogos pela seleção uruguaia de lateral, então foi uma situação onde eu queria até elevar a estatura, então foi opção do treinador a não vinda do Michel. Boa noite, Mancini, Salazar aqui da Gazeta. Mancini, hoje o Roberto de Andrade, em entrevista ao Globo Esporte, falou que não sabia explicar direito como é que funcionou a chegada do Jonathan Cafu, por que ele não é utilizado. Então, queria aproveitar aqui para você explicar isso, acabar com qualquer dúvida, porque você já era técnico, quando ele foi contratado, já era técnico no Corinthians. O Jonathan Cafu foi um pedido seu, ou teve o seu aval, ou você foi apenas comunicado? De que maneira ele chegou no Corinthians? Por que o Jonathan Cafu, após isso, foi relacionado só para 4 jogos? E o que você espera do Jonathan Cafu para 2021? Ele está liberado para procurar um clube ou você conta com o jogador para a sequência? Obrigado, um abraço. Boa noite, Salazar. Eu li a entrevista do Roberto e o Roberto, ele foi extremamente sincero porque ele não estava no clube mesmo, na verdade, né? Então ele não pode falar de uma coisa que ele não acompanhou. A verdade, e eu já respondi essas perguntas, mas eu vou voltar a falar, porque eu acho interessante sempre a gente pontuar as coisas certas na medida certa. Todos aqueles atletas que entram ou saem no Corinthians, a gente decide junto. Não é o treinador, não é o presidente, não é o executivo, não é o diretor. Nós temos uma equipe que trabalha, que analisa, assim como quando os nomes chegam para a gente, os nomes são analisados. Nós temos uma equipe no Cifute que analisa, que pondera, que manda as informações, e aí depois disso a gente ou abre negociação ou não. Eu sou extremamente participativo com isso, como todas as pessoas que dirigem o clube. A gente não pode de maneira alguma indicar um jogador que só um gosta ou não, né? Então, em virtude disso, o Cafu teve as oportunidades dele, assim como eu tenho outros atletas, tenho outras opções. E diante disso a gente sempre toma a decisão que acha mais justa, mais coerente, sempre tentando ser o mais claro e transparente possível em todas as situações, não só aqui nas entrevistas, mas no dia a dia com os atletas. Oi Mancini, boa noite, é Bruno Cassucci, repórter do GE. Numa entrevista recente você evitou falar do André Luiz porque o jogador ainda não tinha se apresentado ao Corinthians, ainda não estava treinando, e nos últimos dias a gente já viu ele trabalhando no CT Joaquim Grava, fazendo trabalhos físicos. Eu gostaria de saber se é um jogador que você conta para essa temporada, se você pretende inscrevê-lo no Campeonato Paulista. Obrigado. Boa noite, Bruno. O André, realmente eu disse isso numa entrevista recente, que eu ainda não podia falar porque o atleta ainda não estava integrado. Ele ainda não está integrado, ele está fazendo um trabalho à parte para recuperar a sua forma física. O atleta chegou muito abaixo daquilo que todos nós entendemos como ideal e por isso ele teve que fazer uma readaptação
para que ele pudesse. Então eu já o vi no treino, né? Já vi nos treinamentos físicos, mas não posso de maneira alguma apontar qualquer tipo de opinião sobre ele, porque eu ainda não o vi no campo. Eu já enfrentei várias vezes o André, já sei da capacidade dele, mas uma coisa é você analisar por aquilo que você está vendo do adversário. Outra coisa é você encaixar o atleta na sua metodologia de trabalho, no seu sistema de jogo, na parte tática, ver como ele reage aos estímulos que são dados. Parece besteira, parece enrolação, mas não é. Os atletas têm sim que estarem adaptados para que a gente possa exigir deles. Então, brevemente a gente vai falar sobre isso. Obrigado, Mancini. Obrigado a todos, boa noite. Como eu sou feliz, sou corintiano desde que nasci.